Quem tá chegando aí nessa live, que eu acabei de começar, bem-vindo. Deixa aí um comentário, eu vou fazer a live assim, de lado, tá? Na horizontal. Deixa o seu celular assim, porque eu vou mostrar alguns slides, fica melhor de acompanhar, beleza? Quem tá chegando para acompanhar esse conteúdo sobre a influência do exercício físico sobre as condições, sobre as pessoas que têm algumas condições que a gente está tendo na atenção primária, deixa o comentário aqui. Beleza? Solange, bom dia, bem-vinda. Vocês deixam aqui embaixo o comentário de onde que você está acompanhando essa live também, para eu conhecer um pouquinho, tá bom? Alex, Ingrid, bora começar, né? Sim. Daqui a pouco deve chegar mais pessoas, o Instagram vai notificando. Eu vou de vez em quando alternando com o slide para que você possa acompanhar melhor. Já vou começar aqui. Aí deixo o celular de lado. Então, foi o seguinte, quinta-feira passada eu participei de um evento da Liga de Atenção Primária à Saúde com esse tema: problemas de saúde comuns na atenção primária sensíveis aos exercícios físicos. E aí trouxe algumas condições. Hoje eu vou falar em especial sobre diabetes mellitus tipo 2. Quem vai chegando agora vai deixando aí um comentário, diz de onde é, diz o nome. Eu vou falar um pouquinho desse conteúdo que eu transmiti lá na Liga de Atenção Primária da Unifor. Cadê? Deixa eu me apresentar aqui, caso ainda você não me conheça. Quem tá chegando agora, deixa aí um comentário, tá? Vou me apresentar aqui enquanto o Instagram notifica outras pessoas. Meu nome é Daniel, talvez você já me conheça há algum tempo aqui, talvez não, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniel, eu sou especialista em medicina de família e comunidade. Fiz residência, atualmente faço mestrado pela Fiocruz, sou professor de uma universidade aqui em Fortaleza e também professor da pós-graduação em medicina pela Universidade Federal de Ciências de Porto Alegre, com parceria com a UNASUS. E gosto muito de difundir o conteúdo aqui através do meio online, porque dá mais acessibilidade. Também tem o Medcast, que é um conteúdo em áudio, tem um Profissão Médica, que é uma área exclusiva para membros, é um equivalente ao Netflix da medicina, você assina e tem lá um conteúdo exclusivo. E hoje nós vamos conversar sobre a aplicação dos exercícios sobre as pessoas que têm alguma condição lá na atenção primária. Não vou falar sobre o conteúdo completo que eu fiz lá no curso de quinta-feira. Eu vou falar hoje em especial de uma pessoa que você atende, que tem diabetes mellitus tipo 2, e você pode fazer algumas orientações para ela, para que ela possa ter uma melhora dos seus parâmetros glicêmicos. Esse é um dos objetivos do tratamento. Então vamos falar sobre isso. Flávio, bem-vindo. Ingrid, Fortaleza, Ingrid, Flávio de Teresina, massa. Então eu vou desativar um pouquinho os comentários para que eu não me atrapalhe, mas de vez em quando eu volto para responder. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí. Aí eu de vez em quando paro e respondo, tudo bem? Ok. Para a gente começar o conteúdo, eu vou revezando aqui com os slides. Olha só, o meu objetivo é que hoje ainda você saiba muito mais do que isso. É comum nós médicos, estudantes de medicina, a gente atender um paciente que tem, por acaso, diabetes mellitus tipo 2, e aí no final da consulta a gente reserva ali 1 minuto e diz, faça uma caminhadazinha, viu? Porque a gente sabe que o exercício físico tem influência positiva, mas a gente não sabe com mais propriedade fazer uma proteção ao nosso paciente, saber indicar com mais propriedade o que ele deve fazer, quais os cuidados antes de liberar. Então é isso que eu quero que você saiba hoje. Lá o conteúdo, no curso da Liga de Atenção Primária, eu falei sobre diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e osteoartrose, e através de alguns estudos de casos. Mas hoje eu vou falar só sobre diabetes mellitus tipo 2 aqui na live. Os exercícios físicos são importantes para a prevenção de doenças. É comum a gente, né? Você já ouviu que o exercício físico é comum para prevenir doença? Todo mundo fala isso. O vizinho,
todas as pessoas. Mas quando a gente fala de prevenção no âmbito acadêmico, nós não podemos falar apenas o termo prevenção, porque no âmbito acadêmico a gente tem que destrinchar, saber se é prevenção primária, saber se é prevenção secundária, se é prevenção terciária. Você está na sua cabeça que o exercício físico faz que tipo de prevenção? Ele faz prevenção primária? Prevenção secundária? Prevenção terciária? Se você sabe, deixa aqui no comentário. E outra coisa, clica aí nesse coraçãozinho aí que é feito para isso. Pode clicar. Então, vamos saber que tipo de prevenção o exercício físico faz na pessoa. Olha só. O que é prevenção primária? Aí você vai dizer se ele faz ou não. Mais uma vez aqui voltando para o slide. Prevenção primária é o que você faz para evitar uma doença. A prevenção secundária é o que você faz para identificar de forma precoce o que uma doença, ou então para que você evite alguma complicação. E a terciária é quando a pessoa já tem a doença, já tem a complicação e você faz alguma coisa para que ela tenha a reabilitação. Então deixa eu colocar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Prevenção primária é o seguinte: eu não tenho diabetes mellitus tipo 2 e eu acabei de treinar ali natação. Fiz um treino de 1 hora e isso eu estou fazendo exercício físico e isso é um fator de proteção para que eu não tenha diabetes mellitus tipo 2. Então eu estou fazendo prevenção primária. Estou inibindo, afastando o fator de risco. Eu estou evitando de ter obesidade, eu estou exercitando meus músculos. Ok? Então entenda, exercício físico faz prevenção primária. Então você já sabe. Prevenção secundária. Imagina que por acaso eu tenho diabetes mellitus tipo 2, que eu não tenho, mas imagina que eu tenho. Então, para evitar que eu tenha complicações da diabetes mellitus tipo 2, eu vou fazer exercício para que essa progressão da doença, para que as lesões de órgãos-alvo, elas não aconteçam de forma rápida. Por quê? Porque ao fazer exercício físico, eu vou contribuir para que eu tenha níveis glicêmicos mais adequados. Então, evitar hiperglicemia, o exercício faz isso, eu faço prevenção secundária, evito complicações. E se por acaso eu tivesse diabetes, eu já tivesse alguma complicação, e aí eu amputei um dedo, uma complicação mais grave. Para que eu possa me reabilitar, para que eu possa andar normalmente, eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. Então o exercício físico na reabilitação pode até acontecer, mas é mais claro que o exercício físico sirva para prevenção primária e para prevenção secundária. Então fica com isso na cabeça. Toda vez que for falar sobre prevenção, você pensa, isso é prevenção primária, isso é prevenção secundária, terciária, tem até prevenção quaternária, mas não é o tema de hoje. Então exercício físico faz prevenção primária porque evita fator de risco e faz prevenção secundária porque evita complicação ou pelo menos adia muito a ocorrência da complicação. Olha outra coisa aqui que você tem que saber. Você sabe a diferença entre atividade física, exercício físico e esporte? Quem sabe? Quem é desses três? Não é a mesma coisa, tá? Se você sabe, deixa aí nos comentários. Tô vendo que algumas pessoas chegaram aí. Muito bem-vindos. A gente tá falando hoje sobre a influência do diabetes mellitus, dos exercícios nas pessoas que têm diabetes mellitus tipo 2. Eu sou médico de família e atendo na atenção primária e, portanto, preciso ter esses conhecimentos para indicar aos meus pacientes. E você, que é estudante de medicina, que é médico, independente da especialidade, você tem que saber também sobre isso. Vamos lá. Vamos saber qual a diferença entre atividade física, exercício físico e esporte. A atividade física é tudo aquilo que envolve algum gasto energético, algum gasto calórico. Então, quando você chega em um prédio e precisa subir uma escada, você subiu aquela escada, você teve um gasto energético e você teve, então, a realização de uma atividade física. Não necessariamente aquela atividade foi planejada, não tem algum fim específico, apenas você gastou energia. Quando você está na sua casa, varrendo a casa, você está fazendo uma atividade física. Quando aquele seu paciente lá da atenção primária, que você atende, ele tem diabetes tipo 2, e ele diz, doutor, não vou fazer exercício não, eu vou para o trabalho a pé.
Não, ele está fazendo atividade física. Ok, ele está gastando energia. Mas essa atividade física não é planejada, não tem fins de condicionamento. Essa atividade está apenas proporcionando um gasto energético. Não tem grandes objetivos de condicionamento. Então, por isso que não é exercício físico, que já é o outro tópico. Atividade física é todo gasto energético, então independente de planejamento. Aí exercício físico já é uma coisa mais planejada. Físico é quando o paciente faz uma atividade física planejada, frequente e para algum fim específico. Então, se eu vou fazer toda segunda, quarta e sexta natação, eu estou fazendo um exercício físico. É uma atividade física planejada, orientada de preferência pelo educador físico e tem fins específicos, que é fins de saúde, condicionamento. Algumas pessoas fazem os exercícios para fins competitivos, tá bem? Então, atividade física, gasto energético exclusivamente, exercício físico, gasto energético, mas para fins específicos e uma atividade estruturada, planejada, e esporte. O que é esporte? É um exercício físico que tem regras, sujeito a regras. Só muda isso. E aí, normalmente, para ficar fácil de entender o que é esporte, é um exercício físico que tem competição. Só para definir esses para você. Qual a diferença, então, de atividade física, exercício físico e esporte? Você já sabe. Deixa eu te mostrar agora o conceito escrito. Então, atividade física é qualquer movimento corporal que envolva um gasto energético. O exercício físico é quando esse gasto energético é feito de forma frequente, planejado, estruturado e repetitivo. E esporte respeita regras, normalmente tem competição para isso. Olha, esse é o conteúdo central de hoje aqui dessa live. É a influência do exercício físico para pessoas que têm diabetes mellitus tipo 2. E aí, o meu foco aqui é conversar com você, médico e estudante de medicina, por isso que eu vou usar alguns termos médicos. Mais uma vez, para quem está entrando agora, eu sou médico de comunidade e preciso ter habilidades, saber ter esses conhecimentos para indicar bem o exercício físico aos meus pacientes. Se você atende no âmbito da atenção primária, você precisa saber disso. Deixo claro que eu não sou especialista em medicina do esporte. Eu fiz pós-graduação em medicina do esporte, pós-graduação lato sensu, mas não fiz o título de especialidade, só para que você fique ciente que eu não sou especialista em medicina do esporte, mas eu sou especialista em medicina de família e comunidade, e isso eu tenho que buscar o conhecimento para indicar bem aos meus pacientes, porque senão eu vou ficar só dizendo para eles, faça uma caminhadazinha, isso não dá certo. Então vamos lá, primeiro caso aqui, primeiro estudo de caso. Olha aí, o pessoal chegando, Geraldo, Paula, bem-vindos, viu? Vamos lá, estudo de casos. Grande Geraldo, meu amigo lá de Campina Grande. Olha lá. O título do primeiro estudo de caso é esse. Ele quer iniciar uma rotina de exercícios físicos. Liberar ou não? Eis a questão. É muito comum chegar um paciente tipo 2 e o que é que você tem que fazer? Você libera ele para o exercício físico? Algumas academias pedem um atestado médico. Você precisa ter alguns cuidados para liberar. Então, é disso que a gente vai falar. Olha aqui o caso. O seu Pedro, ele tem 37 anos e ele tem diabetes mellitus tipo 2 há 2 meses. Olha o caso. O seu Pedro, de 37 anos, compareceu hoje para o segundo atendimento médico com exames de pré-participação em exercícios físicos. Ao avaliar o seu paciente, você fez um exame clínico breve e verificar os exames complementares, você redige o atestado médico para início das atividades esportivas. O que é importante saber? O que é importante no exame físico? Quais exames pré-participação? Qual o tipo de exercício físico recomendado? Será que já tem em mente essas orientações, o que a gente deve buscar no exame físico? Então vamos falar o primeiro ponto. O que é importante no exame físico? Bem, lógico que todo exame médico deve ter, no mínimo aí, na primeira e segunda consulta, né, e sobretudo para fins de liberação para o exercício físico, a ausculta cardíaca, a ausculta respiratória, a frequência cardíaca. Isso é o mínimo. Mas algumas especificidades daquela pessoa que tem DM2. Exame físico dos pés, é importante, quero dar esse destaque para você. E aí esse mnemônico vai ajudar você a nunca mais esquecer
de como proceder diante do exame físico dos pés. Lembra de pulso, ectoscopia e sensibilidade. PES. Pulso, ectoscopia e sensibilidade. O R e o P eu digo daqui a pouco. No exame físico dos pés, além do pulso, ectoscopia e sensibilidade, você tem que avaliar os reflexos, tem que avaliar a pressão, mas isso não é especificamente nos pés. Olha só, no pulso você tem que avaliar o enchimento capilar, porque a microvasculatura vai estar acometida no paciente que tem diabetes mellitus tipo 2 e saber como está a perfusão através do enchimento capilar, um procedimento do exame físico, é importante. Você verifica também o pulso pedioso, o tibial posterior, tá bom? Pedioso, tibial posterior e enchimento capilar. Porque você vai ver se já tem assimetria na perfusão, você vai ver se tem um pulso simétrico, se está palpável. Eu sei que os grandes vasos vão estar acometidos de forma secundária. A microvasculatura é a principal, mas é importante avaliar. E aí, eu sei também que na semiologia, a ectoscopia vem antes, mas pulso, ectoscopia e sensibilidade é uma maneira didática de lembrar. Na ectoscopia, você vai em busca de condições pré-ulcerosas, ou seja, calosidades, rachaduras, úlceras, edema, onicomicose. Imagina, se você não faz o exame físico do pé desse paciente e libera ele para fazer caminhada com uma lesão pré-ulcerosa. Com certeza, essa lesão pré-ulcerosa vai fazer com que haja progressão durante a prática esportiva de corrida de rua, por exemplo. Então, se você pega um paciente desse aqui com uma infecção fúngica, lógico que você vai ter que proceder o tratamento antes de liberar para o exercício físico, prescrevendo os antifúngicos com tratamento de 6 meses até mesmo 1 ano e tendo um maior rigor no controle glicêmico para também a infecção fúngica ser debelada. Se ele tem calosidades, rachaduras, você deve proceder o cuidado. Se ele já tem ulceração, um cuidado adicional, porque a ulceração nas pessoas que fizeram amputação por causas não traumáticas e têm diabetes tipo 2 é muito comum. A condição ulcerosa aí vai evoluir para uma condição infecciosa muito grave e aí, no caso mais grave ainda, o paciente vai ter amputação. Então tem que ter cuidado nos pés. Outra coisa, você deve avaliar a sensibilidade superficial e a sensibilidade profunda. O paciente que tem diabetes tipo 2, ele tem uma neuropatia periférica, uma neuropatia autonômica, e aí você precisa avaliar se ele já tem algum grau de acometimento. Quem tem diabetes mellitus tipo 2, ao diagnóstico, ele já pode ter alguma lesão de órgão-alvo, e essa neuropatia já pode acontecer. E ter um cuidado no exame físico, buscando essa sensibilidade, é um procedimento indicado. Você vai utilizar 2 equipamentos, pelo menos, o estesiômetro, que é esse aqui, e aí você usa esse laranja, que é um monofilamento de 10 gramas, e o diapasão de 128 Hz. Não é qualquer diapasão que serve, só esse aqui, de 128 Hz, para avaliar a sensibilidade profunda. Então, com o monofilamento de 10 gramas, você faz isso. Você coloca em alguns pontos dos pés, pelo menos 3, e vai questionar o seu paciente se ele está sentindo ou não. O seu paciente vai estar deitado e você vai perguntar se ele está sentindo ou não o contato do monofilamento com os pés. Ele vai dizer só isso, tá? Sim ou não, ele vai estar deitado com os olhos fechados. Olhos fogos. E se ele disser que não está sentindo, é porque ele já tem algum grau de acometimento neuropático. Outra coisa, você vai avaliar também a sensibilidade térmica com o tubo de ensaio, a sensibilidade ao quente, ao frio, você vai avaliar durante o exame físico. O tubo de ensaio você vai colocar ou aquele gelo seco da geladeira, ou então deixa o tubo de ensaio na geladeira um pouquinho, ou uma água quente para ver se ele identifica. Se ele não identificar, quer dizer que ele tem neuropatia em algum grau. E a sensibilidade profunda com diapasão de 128 Hz. Você ativa o diapasão, encosta nas eminências ósseas e vai perguntar se ele está sentindo ou não aquela sensibilidade vibratória. Sensibilidade dolorosa deve ser identificada também, porque imagina se você indica ao seu paciente fazer um exercício físico e ele já tem um abalo na sensibilidade dolorosa. Provavelmente, qualquer lesão que ele venha a ter, ele não vai sentir e essa lesão vai progredir. Então, você já tem que identificar. E os reflexos acleo, patelar, são importantes também, que indicam grau de acometimento neurológico periférico. A pressão
de o paciente deitado e sentado é importante, mas tem uma dicasinha aí. Porque você não pode só aferir a pressão arterial dele sentado e depois deitado. Tem que ser dentro de um mesmo minuto. Você pede para o paciente sentar, afere a pressão. Não mesmo, ou quer dizer, deitado. E aí ele senta e você afere novamente, dentro de um mesmo minuto. Se houver uma diferença da pressão arterial sistólica mais do que 20 milímetros de mercúrio, quer dizer que ele já tem uma dificuldade de ter sua pressão regular. Então ele pode ter essa desautonomia. Então, se ele tem isso já, ele é um paciente que não deve realizar exercícios que tenham uma grande diferenciação de pressão. Por exemplo, um agachamento muito rápido, ou então um crossfit que ele pula, ele salta, ele vai para baixo e ele precisa de uma regulação pressórica muito rápida. Então, um paciente que tem diabetes tipo 2 com lesão, com desautonomia, ele provavelmente ele não pode fazer esse esporte, porque ele tem grandes riscos de desmaio, de lesão durante a prática de exercício, tá? Então, outra pergunta. Os exames pré-participação. Então, que exames complementares você, como médico, deve solicitar ao seu paciente que quer fazer exercício físico e ele tem diabetes mellitus tipo 2? A gente já pode liberar o paciente sem nenhum exame complementar ou precisa de algum exame? Precisa de algum exame. Se o paciente tem diabetes tipo 2, DM2, e ele não tem nenhuma complicação, ou seja, nenhuma lesão de órgão-alvo ainda, você só precisa solicitar o teste de esteira, o teste ergométrico, se ele tiver mais de 35 anos, tudo bem? Se ele tem mais de 15 anos de doença e tem menos de 35 anos de idade, aí ele tem que fazer também o teste de esteira, porque se ele tem 15 anos de doença, é provável que ele já tenha alguma lesão de órgão-alvo, pode ser que ele tenha alguma desautonomia, pode ser que a resposta cronotrópica dele não seja adequada, e no teste de esteira nós vamos avaliar como ele se comporta do ponto de vista eletrocardiográfico e durante a atividade controlada, que é uma esteira, que é no ambiente controlado, feito pelo médico. Ou se o paciente tem 2 fatores de risco, ou então o paciente tem hipertensão também, ou então ele é tabagista, ele tem dislipidemia, então ele soma fatores de risco, é interessante que você solicite o teste de esteira também para você avaliar qual a resposta eletrocardiográfica durante o exercício físico, tudo bem? O eletrocardiograma de repouso é um exame mínimo, mas se você tiver essa condição de fazer o teste de esteira, é muito bom também, que ele vai estar no ambiente controlado, acompanhado pelo médico, e ele vai ter parâmetros mais precisos para que você possa liberar para ele fazer atividade física. Olha só aqui o que a gente deve fazer também, que é pedir para o colega da oftalmologia fazer um mapeamento de retina. Não sei se você lembra, mas o paciente que tem diabetes mellitus tipo 2, ele tem uma maior possibilidade, por conta da sua condição hiperglicêmica, de ter a lesão de fundo do olho. A gente chama isso de retinopatia diabética. Olha, isso aqui é uma paciente, a retina já com lesão. Tá vendo esses vasos vermelhos aqui? É o normal. Mas os pequenininhos aqui a gente chama de neovascularização. No paciente 2, por conta da sua condição hiperglicêmica crônica, ele forma novos vasos no fundo do olho. E esses novos vasos, eles têm as paredes bem frágeis. E ela facilmente se rompe. Então você tem que avaliar pelo menos uma vez ao ano o fundo do olho do paciente, através do exame de fundo de olho, se você tiver habilidade com oftalmoscópio, mas você deve documentar também isso. Então pede para o colega oftalmologista fazer um mapeamento de retina, é a especialidade médica mais indicada para proceder esse exame. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela indica que se faça uma retinografia como nível A de evidência. Mas a retinografia não é tão disponível. O mapeamento de retina possibilita uma boa avaliação, tá? E documenta isso. Então, uma vez por ano, mapeamento de retina antes de liberar o seu paciente para o exercício. Porque se você liberar sem avaliar o fundo de olho, se ele já tiver uma retinopatia diabética, vai comprometer o fundo do olho dele. Imagina que durante o exercício físico ele tem um pico pressórico e os vasos do fundo do olho eles são frágeis, aí vai romper. Ou qualquer outra coisa que ele faça durante o exercício pode contribuir para o rompimento dos vasos
que tem no fundo de olho, e isso vai comprometer a qualidade da visão dele. Nos Estados Unidos, as pessoas que ficam cegas, a maior parte tem de 20 a 74 anos, ela tem diabetes e aí teve alguma complicação de fundo do olho. No Brasil a gente não tem estatística sobre isso, mas você deve ter cuidado com o seu paciente. E olha só esse dado interessante. Que a cada 1% da redução da hemoglobina glicada, ocorre uma diminuição no risco de aparecimento da retinopatia diabética em 35%. Você sabe, glicada, né? É um exame laboratorial que você deve solicitar. No início do tratamento, você pode solicitar com frequência de 3 a 4 meses e depois pode aumentar reduzir a frequência para fazer 1 ou 2 vezes ao ano. Mas a hemoglobina glicada diz muito sobre o controle glicêmico nas últimas semanas, mais ou menos nas últimas 12 semanas. De forma real mesmo, fisiológica, entre mais ou menos 11 semanas. Mas a gente costuma dizer que é dos últimos 3 meses, representa o nível glicêmico dos últimos 3 meses. Uma pessoa que não tem diabetes vai ter uma hemoglobina glicada abaixo de 5,7. E quem tem diabetes, normalmente, acima de 6,5 no início, para a gente chegar ao diagnóstico. E aí você vê como está o seu paciente. Quanto mais próximo da normalidade, isso vai dizer um melhor controle. Quanto mais afastado dos 6,5, 7, 8, 9, mais descontrole. Então, quanto mais alta a hemoglobina glicada, é um preditor de lesão de fundo de olho, da retinopatia diabética. Fica atento a isso e então você monitora, além da fundoscopia, do mapeamento de retina, utiliza a hemoglobina glicada como um parâmetro para avaliar se o paciente está tendo ou não um bom controle. Pergunta a ser respondida. Qual o tipo de exercício físico recomendado ao paciente que tem diabetes mellitus tipo 2? Qualquer exercício? Não. O paciente que tem diabetes mellitus tipo 2, a depender se ele tem ou não lesão de órgão-alvo, alguns exercícios ele está limitado, alguns horários. Por exemplo, o paciente que tem diabetes mellitus tipo 2 com uma complicação, com a desautonomia, não é indicado que ele fique fazendo exercício que mude de posição de forma muito rápida. Ele fica em pé, fica deitado, fica em pé, fica deitado. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade de adaptação pressórica, ele pode ficar tonto, chegar a desmaiar, e se ele tiver por acaso com peso na mão, fazendo um crossfit, o peso pode cair na cabeça dele, proporcionando um acidente, ou se ele estiver fazendo supino numa academia, sem acompanhamento do educador físico, que isso não é... Você tem que ter... O indicado é que tenha um educador físico próximo, então você vai ter algum problema, você pode proporcionar um acidente na academia. Então tem que ter cuidado. Outra coisa, o paciente que tem uma desautonomia, ele tem uma maior dificuldade para regulação térmica. Então não é indicado que ele faça um exercício no ambiente quente. É bom que ele faça numa academia que tenha um ar condicionado, tá? Ele tem dificuldade também de adaptação à luz, alguns pacientes que já têm complicação. Então, naquela transição do dia para a noite, naquele final de tarde, que nós estamos nos adaptando a enxergar melhor na noite, não é indicado que ele faça exercício, porque a adaptação dele não é tão rápida quanto a nossa. Então, ele pode ter dificuldade de ver. Então, é indicado que ele faça o exercício ainda com uma boa quantidade de luz no ambiente, para evitar também lesão, que ele tem algum problema quanto a isso. E se ele for fazer exercício físico com outras pessoas, o indicado é que faça com outras pessoas que têm diabetes também, porque se ele vai fazer com outras pessoas que não têm, é comum que aquela outra pessoa tenha maior flexibilidade, tenha uma maior adaptação ao calor do exercício físico, e se ele fizer com outras pessoas que não têm diabetes, pode ser que ele se sinta desestimulado a fazer a prática esportiva. Então, sempre procurar um educador físico, quando tem acesso, para que ele possa acompanhar a atividade física durante a realização e também prescrever de forma mais apropriada qual exercício fazer. Então, lembra pelo menos de 3 pontos que o seu paciente tem que fazer. Ele tem que ter alguma orientação sobre a frequência do exercício físico, sobre o tempo de realização da atividade física e sobre a intensidade. Sobre a frequência, o que diz as nossas diretrizes brasileiras de diabetes? Fazer exercício pelo menos a cada 2 dias de forma aeróbica. Por quê? Porque nós temos receptores que eles fazem a redução da glicemia por vias independentes de insulina, que é o GLUT4. Então, quando você tem contração muscular,
você deixa esses receptores à glicemia mais sensíveis. Quando eles ficam mais sensíveis, eles independem de insulina para reduzir a sua glicemia. Isso é bom. Quem tem diabetes tipo 2 não tem um estado hiperglicêmico quando não controlado, então esse estado hiperglicêmico vai ser reduzido, porque esse transportador vai estar mais sensível, vai reduzir a glicemia. Mas esse efeito de aumento da sensibilidade do receptor GLUT4, ele só demora entre 48 a 72 horas. Por isso que a frequência do exercício tem que ser essa, no mínimo a cada 2 ou 3 dias. O paciente não pode fazer exercício físico só 2 vezes por semana. De preferência todos os dias, ou se não puder todo dia, ele vai fazer com no mínimo um intervalo de 40, no máximo um intervalo de 48 horas entre uma sessão e outra. E no máximo mesmo 72 horas, mas de preferência no máximo de 2 em 2 dias, tá bom? Isso é a recomendação sobre a frequência. E sobre o tempo de exercício físico, quanto tempo ele deve fazer? Ele deve ser acompanhado por um educador físico de preferência. Se for, ele pode até fazer 75 minutos de exercícios físicos por semana de forma intensa. Ou ele pode pagar à vista ou parcelado. Ele não pode passar mais de 2 dias sem fazer. Então ele vai dividir, vai fazer 45 minutos por cada treino, 50 minutos. Se ele for fazer um exercício moderado, ele tem que fazer mais tempo, ou seja, 150 minutos por semana. Isso representa 30 minutos de exercícios 5 vezes por semana, segunda a sexta, que é para dar tranquilo. Tá? Então, 150 minutos de exercício moderado ou 75 minutos de exercício intenso. Mas quanto mais intenso, maior o risco de lesão, maior necessidade de ser acompanhado por um profissional. Para a gente saber o que é moderado e o que é intenso, a gente pode usar os parâmetros do teste ergométrico que ele fez. Ou então pode usar essa fórmula aqui. Você calcula 220 e diminui a idade, e aí isso representa a frequência máxima. Olha o exemplo aqui. Então, 220 menos 50 anos, a frequência cardíaca máxima é 150. E aí, para você trabalhar um exercício moderado para esse paciente, é 50% da frequência cardíaca máxima, então representaria 75 batimentos por minuto. Se o paciente tiver um frequencímetro, ele fazendo o exercício, que aquilo o coração dele está batendo 75 batimentos por minuto, quer dizer que ele está com exercício moderado e vigoroso se ele tiver próximo aqui à frequência máxima. Só que eu sei que nem todo mundo tem um frequencímetro, por isso que a gente utiliza a escarga adaptada de Borg, que é uma escala que pergunta a você o seguinte: você está tendo esforço? Quando você estiver fazendo exercício, se percebe qual o esforço que eu estou fazendo? É o máximo esforço que eu já fiz na vida? Estou já morrendo? Aí isso é uma carga de esforço 10 na escala adaptada de Borg. Se eu estiver aqui, tô tranquilo, só falando com vocês, eu tô na escala 1, no máximo 2, pouca sensação de que estou cansado, tá bom? E 1 é deitado, quase dormindo. Então, 0 é menos intenso e 10 é mais intenso. Se você fica ali mais ou menos com o nível de esforço subjetivo entre 6 e 7, quer dizer que você está entre 60% e 70% da sua frequência cardíaca máxima, que é um exercício moderado a intenso, quando vai chegando perto de 10, tá bom? Então, você tem essa percepção subjetiva. Os exercícios de musculação, de resistidos, que o paciente faz, vão ajudar, a hipertrofia vai ajudar a que ele tenha essa contração muscular e possa sensibilizar mais os receptores para que ele reduza a glicemia por mecanismos independentes de insulina. Em alguns casos, você pode reduzir até a quantidade de remédio que ele toma. Metformina, glibenclamida, se usa ainda, né, porque não é muito bom, ou a própria insulina. Olha só esse gráfico aqui que representa um paciente que faz insulina. A gente sabe que tem vários tipos de insulina, mas na atenção primária a gente tem muito insulina regular, insulina NPH. E a gente tem que saber o seguinte, que a insulina NPH, essa aqui, azul, ela tem um pico mais ou menos de 4 horas após a aplicação. E o paciente não deve fazer exercício físico 4 horas após a aplicação da insulina, porque ele vai ter uma redução da glicemia por mecanismos independentes de insulina e ainda, se ele tem insulina, vai aumentar o risco de hipoglicemia. E no paciente que fez uso de insulina regular, cujo pico acontece mais ou menos 1 ou 2 horas após o uso, esse pico de insulina
nesse momento ele não deve fazer exercício. Então, se ele acorda às 6 horas da manhã e toma sua insulina regular, aí 8 horas é o pico da insulina, ele não pode fazer exercício naquele momento. Se ele quiser fazer exercício, ele tem que reduzir a dose, tá bom? Tem que reduzir entre 30% e 50% da dose. Antes do se ele for fazer exercício, daqui 1 a 3 horas. Outra coisa é se ele tiver com o hemoglicoteste abaixo de 100, aquele teste do dedo, né, com glicosímetro, aí ele deve consumir um carboidrato para iniciar a prática esportiva. Mas se ele tiver com a glicemia acima de 250, ele deve evitar o exercício físico. Lembrar sempre dele estar com a roupa confortável para facilitar a troca de calor e ele faça um aquecimento e um desaquecimento na hora que vai praticar o exercício e na hora que vai terminar. Essa imagem aqui eu trouxe para você para lembrar que, assim, se ele vai trabalhar o grupo de membros inferiores, o ideal é que ele não aplique a insulina no membro inferior nesse dia. Se ele vai trabalhar membro superior na academia, ele não deve aplicar no membro superior, tudo bem? Não aplica próximo ao grupo muscular que vai trabalhar no dia. Eu sei que a aplicação é subcutânea, mas a ação, como está próximo ao músculo, vai ser mais intensa e aumenta o risco de hipoglicemia se você aplicar a insulina próximo ao grupo muscular que você vai trabalhar, tá bem? Então agora você já sabe o que é importante no exame físico, quais os exames pré-participação e qual o tipo de exercício físico recomendado. Esse outro aqui é um caso sobre um paciente que tem hipertensão, mas para não prolongar a live, eu te prometi a falar sobre a influência do exercício físico no paciente que tem diabetes mellitus tipo 2 e eu falei sobre isso. Espero que você tenha gostado aí do conteúdo e que possa aplicar nos seus próximos pacientes e que as informações sirvam também para você, quem sabe estimular você que ainda não pratica exercício físico, que comece a praticar, porque é muito importante para fazer prevenção primária. Você que não tem diabetes, você fazendo exercício físico, reduz as chances de você algum dia ter DM2. Beleza? Foi massa estar aqui com você. Até agora a gente vai finalizar a live. Quem está fazendo o curso Prática Médica Ambulatorial, eu vou gravar esse conteúdo completo e vou colocar lá dentro da área de membros do Prática Médica Ambulatorial. Beleza? E do Profissão Médica também, quem é assinante. Então, nas próximas semanas, quem for assinante que está acompanhando aqui a live, vai ter esse conteúdo completo, os slides, tudo organizado lá dentro da área de membros. Quem não é assinante ainda, pode buscar aí no site profissionmedica.com.br, ver lá como é que faz para assinar, ou então no meu site, danielcoriolano.com/PMA. Ou então clica no link que está aí no meu perfil do Instagram. Beleza? Abraço para todo mundo que participou até agora. Deixa eu ver quem está aqui ainda. Bruno, Eveline, Raíssa, Flávio. Valeu, Flávio, por ter acompanhado aí até agora. Flávio Dias, Geraldo, Paula, Eric Lisboa. Dr. Eric. Dr. Eric foi meu professor, ele é endocrinologista, foi meu professor na época da graduação. Abraço, professor. Muito bom ter o senhor por aqui. Liberato também, meu cunhado. Ciro, meu amigo. Massa. Juarez, meu amigo de treino de natação, a gente já viajou para muitos campeonatos de natação. Ingrid e Solange. Abraço para todo mundo. A gente se encontra na próxima live, beleza? Bom final de semana. E onde é que desliga isso aqui? Aqui.